Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Ele possa, por sua graça, abençoar aos que estão enfermos, lhes trazendo a cura, o alívio na dor. Aquele que está necessitando de uma solução, de um problema, que Deus possa te ajudar, meu irmão, minha irmã. Não importa a gravidade, para Deus tudo é possível. Ele se especializou em coisas que o homem não consegue resolver. Então que Ele te ajude e que Ele nos abençoe a sermos coerentes com Sua palavra, sermos coerentes com a vida cristã, a sermos coerentes com o amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre características gerais de uma pessoa que tem uma vida que se diz religiosa, mas que é incoerente com a palavra. Incoerente com a palavra, então, portanto, incoerente com a vida cristã. Em São Mateus capítulo 7, verso 3, Jesus estava repreendendo, dizendo: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Isso quer dizer, pode ser falta da caridade e uma hipocrisia, tampando o seu erro, mostrando o erro dos outros. Pode ser uma hipocrisia e uma falta de caridade. É incoerente nós termos uma vida, levarmos uma vida dessa forma. Com o cristianismo é incoerente. Porque Jesus diz que aquilo que você deseja que os outros façam com você, faça com ele. Porque na medida com que você medir, serás medido e ainda acrescentado. A questão está nesse também acrescentado aí. Porque se nós fôssemos medidos, tratamos uma pessoa mal e ela só simplesmente nos devolver, ficou elas por elas, né? Eu te dei o prejuízo de um, você me deu o prejuízo de um. Mas e se Jesus falou que você vai ser acrescentado? Então é incoerente com a vida cristã nós pensarmos que vamos plantar abóbora e colher melancia. Não é coerente esse pensamento. Ele é deturpado. A Bíblia é cheia dessas coisas. Então a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, dentro da nossa vida, nós devemos sermos, pelo menos, lutar para sermos coerentes com aquilo que nós dizemos que somos. Pelo menos, estar lutando, pelejando para sermos aquilo que nós precisamos ser. Então, às vezes as pessoas dizem que amam a Deus, dizem que são religiosos, vão à igreja. Agora, aí Jesus diz em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus é meu Senhor, Jesus é Senhor, Jesus... Dizer que Jesus é Senhor não é uma coisa difícil, né? Nós já falamos sobre isso. Mas às vezes a prática de ter Ele como Senhor, ela fica muito aquém. Não faz o que Ele manda. E estão dizendo que Ele é Senhor, mas que Senhor é Ele? Porque todo patrão, todo senhor, ele contrata alguém para fazer o que ele manda. Então eu vou trabalhar numa empresa, eu vou fazer aquilo que o gerente, o dono me contratou para fazer aquilo.
não é bem aquilo que eu quero fazer. Às vezes, acontece de eu ser contratado para fazer aquilo que amo. Agora, Jesus contrata pessoas para fazer aquilo que as pessoas amam, porque Ele muda o coração das pessoas. Mas aquele que não é mudado... Então vejam bem, as pessoas legalistas, elas são incoerentes com a vida cristã, porque eles cobram dos outros. A questão é porque eles cobram dos outros por um fardo nas costas dos outros e não move aquilo nem com um dedo. Vejamos que em João 7,23, quando Jesus curou no dia de sábado, eles então se colocaram de pé. Existem 6 dias para ser curado. Nesses dias você venha a ser curado. No 7º, que é o sábado, não. Agora Jesus diz, ora, se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim por eu ter curado o homem todo no sábado? Quer dizer, fazer a circuncisão era correto. É o legalismo. O legalismo é inconveniente na vida cristã. Aí você já pensou, e o liberalismo é conveniente? Não, também não. O liberalismo pode se tornar libertinagem, né? Não existe liberalismo, não existe legalismo. Existe uma vida pura, santa, incontaminada. Um esforço de cada um para servir a Cristo no melhor do seu entendimento. Buscar a Deus na oração, no jejum, na leitura da palavra, na prática do bem, na ajuda ao próximo, ao semelhante. Mas às vezes nós queremos ajudar e queremos cobrar porque ajudamos. É incoerente. Porque Jesus disse, tudo que você fizer com a mão esquerda, com a tua direita não fique sabendo. Agora, se você ajuda alguém para depois falar, contar, tocar trombeta, não é a vida cristã. Eu não quero dizer que você estou te condenando, estou dizendo que não é o que Jesus ensinou. É incoerente com a vida cristã que Jesus mandou a gente viver. É incoerente. Você faz, não é para ser visto. Você faz porque o seu coração cristão, penitente, te orienta a fazer aquilo e você faz aquilo sem tocar trombeta, escondido. Aí é coerente. Mas se você faz para tocar a trombeta, para depois lá na frente lançar no rosto, era melhor você não ter feito. Deixa que outra pessoa faz da maneira correta, né? Eu ajudei o fulano, eu não ajudei nada. Cada vez que alguém ajuda alguém, o maior ajudado é quem ajuda, gente. Nós temos que ter consciência do cristianismo, como a Bíblia traz o cristianismo, não é como alguém fala, não. Nós temos que ter consciência que cada ação que nós fazemos, nós estamos fazendo uma colheita. Se nós fazemos algo por alguém, se Deus dá a condição de fazer, e então nós fazemos. Aí o outro tem a condição, não faz, presta atenção nisso. O que tem a condição não faz, porque fecha as suas entranhas. Aí o outro então vê aquilo e faz para arrastar mala, que eles falam arrastar mala, tocar trombeta. Qual dos dois fez pior? Então nós temos que observar que essas coisas são incoerentes com a vida cristã. Então vejam bem, eu tenho ainda 2 referências aqui. Quando a pessoa professa uma vida cristã e não vive, então é uma profissão falsa. Parece que a falsidade ela existe em todos os campos. Existe falsidade em tudo.
falso marido, falsa esposa, falso pastor, falso diácono, falso aquilo, falso aquilo outro. Agora, uma profissão falsa, a pessoa dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não pratica as obras. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 16, ele diz isso. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras. Então, sendo assim abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Toda boa obra é reprovado. Mas e por quê? Professam. Eu vou à igreja, eu falo o nome de Jesus. Todo mundo fala Jesus. Todo mundo ama Jesus, gente. Eu ouvi alguém dizendo esses dias que não sei se isso é verdade, talvez é só uma brincadeira, ladrão que ora para Deus ajudar que o roubo dê certo. Coloca o nome de Deus em tudo. Chama o nome de Deus em vão. Coloca o nome de Deus em tudo que vai fazer. Sabendo que aquilo é uma contradição, é um erro. Agora, e pregar e não pregar para os outros e não pregar para si mesmos? Para si mesmo. É uma contradição? É uma incoerência? É claro que sim, é uma baita de uma incoerência. Isso é sério, gente. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 2, verso 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Não se deve mentir e mente? Não se deve prostituir e prostitui? Não se deve enganar e engana? Então, são coisas incoerentes na vida religiosa cristã, nos ensinos da palavra de Deus. Então, tira a religião de lado. Eu falei religião religiosa, mas a gente não é bem a incoerência com a religião, porque a religião às vezes pode aceitar isso, né? Mas eu quero dizer a Bíblia Sagrada, que a Bíblia reprova. Irmão, a Bíblia reprova, não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Não adianta. Tudo que a Bíblia reprova, porque Deus reprova, é a Bíblia, é a palavra de Deus, são os ensinos de Deus. São os ensinos da palavra. Então já ouvimos o pastor Júnior falando a respeito daquela questão lá do 11 de setembro de 2001. Os terroristas mataram 5.000 pessoas. Alguém se levanta e diz, deve ser cuidado agora de não fazer pior do que eles fizeram. Então, às vezes se faz pior, né? Condena e faz pior. Porque em vez de matar 5, mataram os 15, mataram 12. Será que não teria o jeito correto de consertar aquilo? Talvez daria mais resultado, né? Agora, porque a vida, a pessoa pregar uma coisa e não viver, ensinar uma coisa e não praticar, aquilo traz opróbrio à causa da verdade. Aquilo é uma contradição, aquilo traz escândalo, aquilo traz problema. Porque aquilo chega ao ponto que se torna uma hipocrisia. Então, por exemplo, as forças policiais, todas as forças policiais, todo mundo espera, confia, quer confiar nas forças policiais. Alguém um dia disse que desvalorizando a polícia. Ele desvalorizar a polícia, eu disse assim, tira a polícia então. Você acha que a polícia é ineficiente? Deixa ficar sem. Fica sem a polícia. Aí você vai ver. Nem pense nisto. Devemos orar pelos policiais, por todas as polícias civil, militares. Devemos orar para que Deus dê sabedoria, inteligência, guarde suas vidas. Eles protegem a nossa. Agora, se
Se no meio da polícia se infiltra policiais que não são autênticos, que não zelam pelo nome, que não zelam pela profissão, que não zelam pela a gloriosa polícia militar. A gente aqui em Goiás fala gloriosa polícia militar do estado de Goiás. Deus abençoe a vocês, todos os policiais. Chega um momento, né, que vai andando e as coisas vão surgindo. Eles também precisam das nossas orações, como os governadores precisam, que estão em eminência. Então, tudo isso. Agora, se lá isso aí causa problema, meus irmãos, quando você fizer uma profissão de fé, servir a Deus, preste atenção no que você está fazendo. Não seja pedra de tropeço. Não seja reprovado para a boa obra. Milita diligentemente, com amor, com carinho. E Deus estará te ajudando. Fuja dessas incoerências que não combinam com a vida cristã. Legalismo não combina, liberalismo não combina. Mas você sabe, Deus te dá instrução. Se você pedir, Deus te ajudará, te dará entendimento em tudo. O Senhor te ajudará e te fará compreender e entender todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a sermos coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que professamos ser, com aquilo que dizemos, falamos, que amamos a Deus, que amamos Sua palavra. Então vamos viver como tais, procurar viver pelo menos como tais, amando e respeitando uns aos outros. Deus te abençoe e que nós possamos lutar brevemente, valorosamente pela palavra. Amém.